Regência 7, por meio de uma questão da FGV 2017, aplicada ao IBGE, vamos discutir a regência de 6 verbos. Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Nesse segmento, ao emprego correto do termo que, precedido da preposição a. A frase abaixo que está correta nesse mesmo aspecto é: letra A, o prato que mais gosto é lagosta. Letra B, o local que fui na semana passada é bastante interessante. Letra C, esta é a cena a que todos aplaudiram. Letra D, esse foi o questionário a que eles preencheram. Letra E, essas foram as ordens a que eles obedeceram. E agora, qual das alternativas está de acordo com a norma culta da língua? Eu quero que você perceba duas coisas antes de discutir cada frase. Primeira, todos os ques destacados são pronomes relativos. Segundo, você está enfrentando uma questão com o período composto, a famosa oração subordinada adjetiva. O modelo apresenta o verbo pertencer, clã a que a pessoa pertencia, e a ideia de pertencer é pertencer a. Por isso, o azinho é obrigatório antes do que. Quem o exige é o verbo pertencer, tradicional verbo transitivo indireto. Então vamos letra por letra. Vamos discutir o verbo gostar, que faz parte da letra A. O prato que mais gosto é lagosta ou o prato de que mais gosto é lagosta? Sabe onde está o segredo? É no verbo. É claro que todos nós admitimos que gostar é gostar de, faz parte do nosso dia a dia. Quando você constrói a frase no período simples, você não tem dúvida. Ou seja, você não diz eu gosto lagosta. Você diz automaticamente eu gosto de lagosta. Faz parte da fala, está dentro de você. Portanto, você só precisa transferir isso para o período composto. Então, se o lógico normal é gostar de, o de é obrigatório antes do que. E como é que se interpreta o de que? Naturalmente, preposição de mais pronome relativo e o papel de objeto indireto. Veja a lógica sintática da frase. Verbo gostar, transitivo indireto, o de que fazendo o papel de objeto indireto. Se você quiser, pode dizer a mesma coisa trocando o que pelo qual. Diga comigo, o prato do qual mais gosto é lagosta. As duas construções são corretas, só que as provas cobram muito mais a partícula que do que a partícula qual. Vamos para a letra B de bola, agora com o verbo ir. Você tem intimidade com o verbo ir? É o local que fui ontem ou é o local a que fui ontem? Duas coisas importantes a respeito do verbo ir. Primeiro, quem vai, vai a. Nunca diga ir em, quando a ideia é de locomoção. Não dá certo. E depois que você tem um verbo intransitivo, a preposição a é obrigatória, mas não se trata de verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo devidamente acompanhado de adjunto adverbial de lugar. Então, olhando para o verbo ir, você tem a lógica de ir ao cinema, ir à feira, ir a algum lugar é o normal. Não diga ir em, que é erro de regência verbal. Portanto, verbo intransitivo, naturalmente o a que, é a preposição a mais o pronome relativo e adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Então, enfrentamos a letra B de bola com o verbo ir, um verbo tradicional da nossa língua, com o sentido de deslocamento, locomoção, verbo intransitivo acompanhado de adjunto adverbial de lugar. Ah, quer trocar o que pelo qual? O local ao qual fui. Essa troca é só respeitar a palavra antecedente. Note que o que representa local, portanto, local ao qual fui ontem. Então vamos para a letra C, com o verbo aplaudir. Agora diga, cena a que todos aplaudiram ou cena que todos aplaudiram?
Note que quando a preposição envolvida é a preposição a, isso de verdade termina atrapalhando um pouco. Por quê? Não sei como é que você pensa a respeito do verbo aplaudir, mas o normal é pensar que quem aplaude, aplaude algo. Pode aplaudir alguém, mas sem preposição envolvida na hora de falar e na hora de escrever. Portanto, você está olhando para o verbo transitivo direto. Agora veja, se o verbo é transitivo direto, significa que a preposição a é proibida antes do pronome relativo o que. Portanto, cena que todos aplaudiram, sem o a antes do que, é a frase correta. E o que? Pronome relativo na função de objeto direto. Percebeu? Então, as bancas cobram muito que você tenha essa sensibilidade. Quando usar, quando não usar o a antes do que. Quem manda nisso é o verbo. Você tem que ganhar intimidade com a regência verbal, com o modo de pensar a respeito de cada verbo. Então, vamos agora enfrentar o verbo preencher. Que tal? Questionário que eles preencheram ou questionário que eles preencheram? Novamente, é testar a sua sensibilidade a respeito do verbo preencher. Diga lá, lógica de preencher. Naturalmente, lógica de preencher algo. Veja, não há preposição envolvida. O algo é o objeto direto, é o complemento verbal. Portanto, o verbo transitivo direto e o pronome relativo o que, o objeto direto. Em todas as frases que você está analisando, pode trocar o que pelo qual. Vamos lá, faça a troca na frase com o verbo preencher. Questionário, o qual eles preencheram. Veja, na hora da troca você não envolve preposição. Não é questionário ao qual, é questionário o qual eles preencheram. E olhar agora para a letra E com o verbo obedecer, ordens que eles obedeceram e ordens a que eles obedeceram. Não sei o que você pensa a respeito do verbo obedecer, mas os adultos, principalmente adultos que vão fazer prova de concurso ou de vestibular, devem olhar para obedecer com a lógica de obedecer a. Não tem jeito, você obedece a alguém, obedece a algo. Esse a é automático e é um verbo tradicional. Não é aquele verbo que numa frase é VTD, na outra é VTI. Não, ele é VTI o tempo todo, já nasceu assim. Portanto, quem obedece, obedece a alguém. Conclusão, o verbo é transitivo direto e o a que, preposição a mais pronome relativo, na função sintática de objeto indireto. Troque pelo qual, só para sentir se você dá conta de fazer a troca. É que às vezes, no dia da prova, a questão é bem simples. É só para testar a sua lógica de troca do que pelo qual. Então, ordens às quais eles obedeceram. Falando não dá para perceber, mas essa frase escrita, ordens às quais eles obedeceram, o as antes dos quais, obrigatoriamente com o sinal que indica crase, o famoso acento grave. Tranquilo então? Pronto, podemos voltar à questão original. Qual é a frase correta do ponto de vista de regência verbal? O prato que mais gosta é lagosta? Você descobriu que não, é o prato de que mais gosto. O local que fui na semana passada? Não, é o local a que fui. Letra C, esta é a cena a que todos aplaudiram? Não, não podemos ter o a antes do que, porque aplaudir é verbo transitivo direto. Letra D, esse foi o questionário que eles preencheram? Não, porque preencher é VTD, é verbo transitivo direto, não pode ter o a. E letra E, essas foram as ordens a que eles obedeceram. Naturalmente, letra E, respeitando a norma culta da língua. Quer ficar de bem com todas essas lógicas? Então inscreva-se no meu canal. Você tem muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Quer fazer parte de uma turma especial? É uma turma ao vivo, todas as quintas, das 8h30 às 10h30, cerca de 2 horas de aulas, em que você tira dúvidas ao vivo comigo,
né? Você cria aquele compromisso de aulas semanais e, naturalmente, faz interações ao vivo, tira dúvidas por e-mail, recebe o material didático antes da aula para inteirar-se do que vamos tratar e a garantia, você realmente vai melhorar, você realmente vai fazer a diferença no dia que enfrentar prova de língua portuguesa, quer de concursos, quer de vestibulares. Até o nosso próximo encontro.